Vamos falar agora de um assunto que para muita gente é tabu, é difícil falar, as pessoas ficam com vergonha, que é o sexo no casamento. Como que a sexualidade deve ser tratada dentro de um casamento cristão. E por isso nós trouxemos hoje aqui no programa o padre Christian Shankar, que você viu agora há pouco aí no trechinho na noite de louvor. Tudo bem, padre? Tudo bem, André? Parabéns Prazer. pela noite de louvor de ontem. Ah, Bom foi uma dia. benção, fiquei muito feliz também. Auditório lotado, muita gente acompanhando, né? E o Foi santuário. Exatamente. Muito bom. Muito legal. Bom, mas esse tema sexualidade no casamento, muita gente tem uma certa dificuldade de lidar, vai levando o casamento daquele jeito mesmo, tem dificuldade em conversar com o cônjuge, né, sobre esse Sim. assunto. Primeiramente, a questão do sexo no casamento deve ser lidado de que maneira, de como que deve ser conversado isso entre os casais? Sim. Olha, penso que antes de falar do sexo no casamento, é preciso voltar à origem do sexo. A origem do sexo é Deus. O sexo é algo maravilhoso. Se não fosse, eu não estaria aqui nem você, né? Penso todo o papai e a mamãe tiveram uma relação para que nós estivéssemos aqui. Então esse é o pressuposto. O problema é que no mundo que nós estamos vivendo, com uma mídia muito permissiva, não é? O sexo se tornou algo muito sujo. Então, quando se fala de genital, de sexo, de intimidade do casal, na cabeça de muita gente é um pecado necessário. Eu já atendi pessoas que não me falaram essa expressão, mas na cabeça delas o sexo era um pecado necessário. Aqui vem a questão do diálogo, da harmonia e daquilo que o casal quer construir junto. Eu penso que o sexo, antes de estar na cama, ele precisa estar na mesa. Mesa, que é lugar de diálogo, lugar de harmonia, lugar de cuidado. O sexo, ele faz parte do casamento. E repito, ele faz parte do casamento. Ele não é o casamento. Há muitas pessoas que pensam, e se pensam, estão equivocadas, que elas vão casar para fazer sexo a vida inteira. Eu tenho uma dinâmica quando eu aplico em encontros de casais ou formações de casais, que eles fazem uma folha, que eles vão escrever ali mais ou menos uma semana da vida do casal. Contudo, da hora que acorda, da hora que dorme. É uma técnica. E enquanto o casal tem a relação, eles vão marcar o tempo e o dia. Todo casal chega à conclusão de o que mantém o casamento não é o sexo, é o diálogo. E casal que dialoga, ele tem mais prazer na cama. Casal que não dialoga, geralmente o sexo ele cai, porque a mulher se sente invadida em ter intimidade com um homem que não lhe dá antes carinho. Este é o ponto central. E lembrando que você pode participar, nós temos um canal de comunicação agora aí para você mandar suas perguntas, sugestões, enfim, né? Tratar inclusive desse tema aqui com o Padre Christian. Aproveite o Padre Christian, que está aqui ao vivo com a gente para você fazer a sua pergunta. fenavida@evangelizarepreciso.com.br. Padre, o senhor citou essa questão aí, enfim, da harmonia do casal e desse sentimento de culpa que muita gente parece que tem ao lidar com esse tema. Especialmente no ambiente cristão, tem gente que ainda acha que o sexo é só para a procriação, não tem a ver com o lado do prazer do casal. Como é que as pessoas que te procuram, inclusive, para falar sobre isso, Sim. que tipo de conselho que você dá? E como que a igreja lida com essa questão? Sim. Olha, o sexo no casamento, para a mulher, ele, não para todas, mas para muitas, segundo pesquisa, mais de 82% das mulheres, elas preferem um marido carinhoso, companheiro e do lado, do que uma máquina de fazer sexo. Do lado do homem, é o contrário. Ele prefere uma mulher fogosa no sexo do que uma mulher carinhosa. Esta é o problema do casamento. Mas aqui vem a tese, para que o casal faz sexo? Por que existe sexo no casamento? São duas finalidades básicas. É o prazer, ele é unitivo e ele é procriativo. Unitivo, o casal ele faz sexo para aumentar a intimidade, para manter, né, o casamento enquanto homem e mulher, enquanto amor eros, né? Amor erótico, né? O que não pode ter o amor pornótico. As pessoas confundem as palavras. Um dia eu disse numa palestra que feliz do homem que sente atração pela sua mulher. Feliz da mulher que sente atração pelo seu marido. Ai, padre, mas pode sentir atração, não é pecado? Eu falei, não, meu filho, pecado é pornografia. O erotismo, esse amor erótico, ele que desperta o prazer entre homem e mulher. Quer dizer, é o meu marido, é o meu homem, é minha mulher, o nome, a minha mulher, né, a minha companheira. Então, o casal ele tem que pensar e conversar e viver essas duas vertentes.
O sexo, ele é procriativo, e aí também que ele não é só procriativo. Porque se toda relação sexual viesse uma criança, nós teríamos famílias com 30, 40, 50 meninos. E tem muita mulher que na cabeça dela, pela educação dela, ou por N motivos, ela tem na cabeça que uma vez que ela já teve as crianças, uma vez que ela não quer ter mais menino, o sexo, ele não faz parte mais do relacionamento. Aqui vai um conselho, e eu li muita coisa para falar isso aqui, para você que é marido. O marido, ele culpa a mulher por muitas coisas que nem ela sabe o motivo. A mulher, ela sofre internamente de tantos sentimentos que são origem de muitos hormônios que o homem não tem, né? O homem não fica menstruado, ou seja, uma glória. O homem não imagina o que é todo mês passar por esse processo. Eu brinco que o homem tem 4 estações por ano, né? Verão, outono, inverno, primavera. A mulher tem 4 estações por mês. Todo mês ela vive a alegria, ela vive a perda, ela vive o drama, ela vive a esperança. O homem tem que compreender isso. E o conselho é, você tem uma mulher, uma esposa, e você tenha procurado e ela tem te rejeitado, não tire conclusões precipitadas. Ela não me ama mais. Ela está fria. 2 motivos têm feito muitos casais se separarem e não são motivos inerentes ao casamento, que é um estado depressivo ou pré-depressivo e um problema hormonal. Então, antes de tomar qualquer atitude sobre a ausência completa de sexo no casamento, veja primeiro se você é companheiro, para depois você ir para a cama. A mulher, isso aqui eu digo e tem muita mulher me assistindo, elas sabem disso. Sim. A mulher que recebe carinho do marido, o marido que tem, hoje eles falam aquela pegada, né? O pessoal fala isso. O marido que tem pegada, quer dizer, o homem que está do lado da mulher e é um marido, ele não precisa procurar a mulher, não. A mulher vai procurar. A mulher vai criar o clima, ela vai arrumar o quarto e ele já sabe, essa noite nós vamos ter um relacionamento. O que acontece em poucos casais. A maioria dos casais, a iniciativa é sempre dele e a negativa é sempre dela. Daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto aqui com o senhor também para falar sobre essa questão, porque tem muita mulher mais independente hoje em dia, tem homem que tem dificuldade em lidar com isso, mas nós temos uma reportagem, na verdade é um vídeo, né, bem explicativo sobre essa questão de moral e sexualidade, como é que essas duas coisas andam juntas aí. Veja esse vídeo que a gente separou para você. O que a igreja ensina sobre a moralidade sexual? Do ponto de vista biológico básico, o sexo é o ato da procriação. Como um ato sexual humano genuíno, ele também deve ser uma expressão de um dom de si amoroso. Até aqui já falamos no episódio anterior. Agora, para que o sexo seja uma expressão real do dom de si, algumas coisas devem ser levadas em consideração. Um presente tem 2 características essenciais. Um presente é para sempre e um presente é dado completamente. Quando eu ignoro essas características de um presente na sexualidade humana, eu destruo o real significado do ato sexual como uma expressão da doação. Isso significa que, antes de mais nada, o sexo não pode ser uma expressão genuína da doação se eu não pretendo permanecer junto ao outro, se há alguma data de validade no nosso relacionamento. Uma aventura, um caso amoroso, um relacionamento temporário ou um vamos dar uma tentada, destrói o sentido do sexo como uma expressão da doação de si. O sexo tem seu lugar em um relacionamento onde se leva a sério esse doar-se para sempre. Em que tipo de relacionamento é esse o caso? Bem, no casamento. Porque quando eu caso, eu prometo solenemente diante de Deus e das pessoas que vou amar, honrar e estimar o outro todos os dias da minha vida. Eu faço um compromisso firme de que eu quero me doar para sempre. E é por isso que o sexo pertence apropriadamente ao casamento. Tá aí o vídeo que fala algumas expressões, essa questão da doação. O vídeo que faz parte de uma série, por isso que no comecinho ele até citou ali que esse vídeo já falamos no episódio anterior, é que a gente pegou essa segunda parte do vídeo justamente para mostrar essa questão da doação, sexo e amor, sexo como presente, né? Talvez a pessoa encarar isso como um verdadeiro ato de amor para outra pessoa. Esse é o coração, não é? O sexo fora do casamento, ele é visto muito como prazer.
um prazer sexual. Eu quero me sentir bem, né? Dentro do casamento, ele tem toda uma roupagem que é a doação, que é o presente. Quer dizer, eu me dou totalmente o outro até me ser com o outro. Quer dizer, aquilo que para o sacerdote é muito sagrado, que é o altar, para o casal é a cama. A cama do casal é um lugar sagrado, é a intimidade maior do casal. E aquilo que eu disse antes é o que no vídeo, com outra linguagem, abordou o assunto. Eu não me dou apenas no ato conjugal. Quando eu me caso, quando eu me dou em casamento, eu estou doando a minha vida integralmente. E dentro desse ser sistêmico, que é feito de vários sistemas, está também o relacionamento sexual. É por isso que o relacionamento sexual, ele é influenciado pelos outros sistemas. Exemplo, um marido que está prestes a perder o trabalho, uma mulher que está com problema com a vizinha. Isso tudo vai influenciar no ato conjugal. Inclusive, nós, sobre esse assunto, pegando esse gancho aí, a gente separou algumas telas de informações sobre motivos que levam as pessoas, muitas vezes, a não ter mais interesse no sexo dentro do casal, né? Pesquisa realizada com 510 pessoas casadas apontou que 56% dos brasileiros estão insatisfeitos com a vida sexual. Pode ser até que essa porcentagem aumente, porque a pessoa nunca admite, né, que está insatisfeita, né? Existe isso também. E apenas 12% consideram essa vida sexual ótima. Vamos passar para a próxima tela também, para o padre poder também comentar aqui com a gente. Para 40% dos entrevistados, o que mais atrapalha a vida sexual é a priorização do trabalho em relação ao casamento. Ou seja, a pessoa pensa em trabalhar e não tem tempo para o seu casamento. Tem mais uma informação também, a gente já vai aproveitar aqui. 37,5% conversam com o parceiro ou com a parceira durante mais de 1 hora por dia e apenas 1 hora, 22,5%. Uma conversa aí com o cônjuge. Tem mais alguma? Acho que tem mais uma, né? Das dificuldades, essas citadas agora pelo padre Christian. Principais dificuldades apontadas pelos casais nessa pesquisa. 32,1%, falta de carinho, né? Aquilo da harmonia, da conversa. 28,8%, problemas financeiros. 28,4%, criação dos filhos. 10% outros problemas aí elencados pelos casais. Por aqui a gente tem um certo panorama já, né, padre, Sim. dessa situação. Como, inclusive, com a questão do carinho, como o senhor citou. Tá. Pois é, a pesquisa está tudo bem, mas se eu fosse aprofundar a pesquisa, eu veria ali que eles não sabem o que eles estão respondendo, não. Isso aí eu vou falar uma coisa muito clara, eles não sabem. Se você pergunta para um casal hoje, você é satisfeito com a sua vida sexual? O ser humano vive por comparação. O ser humano ele tem essa tendência. O bem e o mal é com o quê? Né? Esse copo é bonito? Peraí, por quê? Porque tem um feio, ou que tem um mais bonito, né? Hoje em dia, quando se fala de satisfação sexual, o que vem na cabeça dos casais? Duas coisas. Vem novelas, de certas emissoras aí, que põem o sexo como a coroação do casamento, e vem os filmes de Hollywood. 50 tons de cinza, 50 tons de rosa, 50 tons de roxo, e daí ela vai cafunga, né? Aí a pessoa acha que no casamento dela, ela tem que fazer aquilo que passa no filme ou na novela. Aí, se for assim, a satisfação sexual do casamento vai cair para 2%, 1%. Porque aquilo é tela, aquilo é cinema, aquilo é criação. Na vida real, a coisa não funciona assim. E aqui eu volto à minha tese, o que eu não abro mão. O ser humano, ele é sistêmico. Você não pode pegar uma área do ser humano sem levar em conta todas as outras áreas. Para muitos, o que é uma relação sexual proveitosa? Há uma relação longa, uma relação onde o homem consiga segurar a ejaculação por muito tempo, onde a mulher se sinta muito prazer, e isso é uma relação prazerosa aos olhos do mundo. Quando você vai para um casamento, para alguém que se doa ao outro, eu conheço casais que na parte sexual tem grande dificuldade, por causa dele ou dela, não vamos entrar em pormenores, mas tem uma harmonia, uma união, uma parceria e uma alegria de viver, que eu já escutei uma frase que eu saí com algumas pessoas, nós estávamos numa barragem, eu estava com a minha mãe, né, comendo lá uma farofa, e esse casal veio correndo. Eu conheço a vida do casal, os outros casais não conheciam. Todos sentando, a mulher reclamando, o marido bebendo, e esses dois correndo de mãos dadas, mas uma harmonia, são casais. O casal jovem passou. A hora que eles passaram, o que um casal disse? Essa noite teve.
Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo para alargar o horizonte, para você entender a mentalidade do mundo de hoje. O mundo de hoje não consegue entender que um casal harmonioso, que tem uma união de corpo e coração, ele consegue suplantar e muito um casal que não tem nada disso e que é espetacularmente na cama. Ou seja, o sexo é bom, mas desde que faça parte Dentro de um contexto complemento maior, de uma com relação certeza. harmoniosa. Sim. Não é? É. Sexo não é tudo, mas é um complemento gostoso. E uma numa boa parte relação. importante, uma parte importante. Até a Bíblia vai dizer, não é que o pessoal acha que eu fico muito brincando, mas a Bíblia diz isso. Não vos priveis um ao outro, a não ser para dedicar os dois em comum acordo a um tempo de jejum e oração. E depois volte a ter relação, para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Eu atendi um casal que o homem disse, padre, lê para minha mulher esse versículo aqui. Aí eu li o versículo, a mulher, tá vendo, padre? Eu estou me dedicando à oração, ao jejum. O marido, há 3 anos. Quer dizer, aí tá demais, né, minha filha? A mulher tá quase virando uma monja. Não é assim que funciona a coisa. Tudo é questão do equilíbrio. Tá né? certo. Padre Christian, muito obrigado. O tempo nosso esgotou, mas O muito tema obrigado é por longo, essas tá bom. dicas valiosas. Teríamos aqui uma manhã inteira, talvez, para falar disso. Seria verdade, interessante, muita né? coisa. Que é muita coisa, é um tema muito legal. Muito obrigado pela sua participação, Um Padre. prazer.